Paz, Senhor, família, boa noite. Quem está feliz aí, diga amém. Ai, Jesus, eu estou orando para que Deus me dê o antigo púlpito, tá? Esse aqui anda sozinho, é perfeito para Lulu, leva para casa. Quem não... Vamos lá, livro de 2 Reis, capítulo 4. Antigo Testamento, 2 Reis está depois de 1 Reis, tá bem? Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Vamos falar de crises no dia de hoje. Quem está passando por uma crise aí? Dê um sinalzinho aqui. Aleluia. Crises são boas. Está passando crise? É porque Deus te ama, tá? Vamos lá, 2 Reis. Capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Quem está procurando, diga misericórdia. Gente, posso fazer uma dinâmica aqui com vocês? Quem tem Bíblia, faz assim com a Bíblia. Vocês viram? Os crentes, Jesus arrebenta com eles, porque vocês encontram os livros da Bíblia mais fácil na internet do que na Bíblia. Ai, Jesus amado. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Certa mulher viúva de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os seus 2 filhos, ou os meus 2 filhos, como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que tem em casa. E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte as que forem ficando cheias. Versículo 5. A mulher foi embora e dali fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Eu quero dizer algo para quem entrou aqui e tem um desafio muito grande. Você tem um desafio com uma dívida. Você vai pagar essa dívida. Olhe para quem está do seu lado, da direita e da esquerda, e diga: você vai pagar essa dívida. E eu sinto a presença de Deus aqui. Haverá multiplicação em áreas da sua vida, e ela não vem de fora, ela virá de dentro, tá? Que nós procuramos fora, e Deus está dizendo que você precisa para pagar essa dívida está dentro. Descubra o que você tem dentro e Deus fará multiplicar. Amém? Ai, Jesus é lindo. 2 Reis, capítulo 4. Nós vemos um tempo em que Acabe reinava, Jezabel também. Havia um conflito na nação de Israel. E os profetas de Deus, os servos de Deus, estavam escondidos. E acredita-se, através de um historiador, um grande historiador, Flávio Joséfo, que Obadias, esposo desta mulher, ao qual nós não sabemos o nome, se endividou, alimentando os profetas de Deus, enquanto eles estavam escondidos por causa dessa ameaça, né? E esse homem, ele veio a óbito, e agora nós estamos vendo como a família está, um quadro familiar. Estamos vendo um quadro onde há uma crise, onde há medo, inconstância, incerteza e dúvida de como será o amanhã, como vai ser o meu amanhã. E nós vemos que quando ela fecha a porta da sua casa e ela está dentro, porque quando nós temos medo nós nos escondemos. Olha para alguém, isso é uma dinâmica aí perto de você, com todo respeito, diga: o medo te faz esconder. No momento mais difícil, a Bíblia diz que não é ela que bate na porta, mas alguém bate na porta dela.
Repare que ela estava com medo, ela se reserva, se preserva a um ambiente onde a Bíblia faz questão de dizer que ela não está sozinha, ela está com os seus 2 filhos. Nós estamos vendo uma geração antiga com medo e a geração mais nova sem expectativas de futuro. Porque a Bíblia faz questão de dizer que quando havia dívidas, os credores, como forma de pagamento dessa dívida, viriam buscar os filhos para se tornar escravos. Agora veja, alguém que é livre, alguém que constituiu uma família por causa de uma benfeitoria do seu esposo, um homem de Deus. A Bíblia faz questão de dizer que ele temia a Deus, era servo de Deus. Por causa de uma semente lançada, e ela olha para a sua condição agora, e ela não encontra saída de escape. Imagine um beco sem saída, imagine um deserto sem saída, como talvez o deserto de Piairot Migdol, onde o povo de Deus ficou 40 anos andando aos círculos, vivendo um ciclo que se repetia constantemente durante 40 anos. E nós estamos vendo essa mulher nessa história, vivendo um ciclo que se repete. E quando nós vivemos uma vida de ciclos que são repetitivos, nós nunca encontramos saída. Só que eu vejo Deus entrando com uma providência em uma situação que aos olhos humanos não tem saída. Porque toda vez que Deus quer criar uma saída, não de escape, uma saída de vitória, Deus não vai te dar escape, Deus vai te dar vitória, tá? Eu vou falar mais uma vez, Deus não vai te dar escape, Ele vai te dar vitória. Ele sempre vai levantar um profeta. Então, cada vez que Deus levanta um profeta, Deus tem algo a falar acerca da crise. Porque ela estava escondida, ela não tinha meios, ela não tinha acesso. E Deus visita alguém que tem agora as portas fechadas e permite através de um profeta que essa mulher abra a porta. E eu quero dizer para alguém que está aqui nessa quinta da resposta, não tenha medo da situação. Olhe para alguém e diga, não tenha medo do quadro, da situação que você está inserido. Não se esconda, não recue, não aborte projetos, abra a porta para que Deus possa entrar e te levar uma resposta. Porque quando o profeta, ele bate nessa porta, a atitude dessa mulher foi só abrir a porta. Qual é a resposta de Deus para nós? É só abrir a porta e deixa Deus trabalhar. Porque você vai descobrir o que você se esqueceu. Porque às vezes nós colocamos expectativas de resposta em outras pessoas. E nós sofremos por antecipação, porque as pessoas não podem suprir as nossas necessidades, mas Deus envia um profeta com uma palavra que vai suprir as nossas necessidades, as necessidades dos seus filhos e dos seus vizinhos e até mesmo de uma cidade. Porque quando nós olhamos para a história dessa mulher, essa mulher ela não vê expectativa nenhuma, mas ela tinha uma resposta. Repara que o medo, ele te torna cego para aquilo que você já tem. E nós começamos a perder o foco e a visão daquilo que nós temos e achamos que a providência vem das coisas grandes. Eu conheço um Deus que usa as coisas pequenas e faz do pequeno grande. Nós precisamos de entender a lógica de Deus. Você coloca expectativa em quem tem, mas Deus vai usar o que você já tem. Você coloca expectativa talvez no governo, mas Deus vai usar alguém da sua parentela. Sabe aquele parente seu meio doido? Quem tem um parente doido em casa? Se não tem, vai procurar que encontra, por amor de Deus. Sabe aquele parente meio doido? Deus vai usar essa pessoa meio doida para te dar uma saída e você vai descobrir que a resposta sempre esteve ao seu alcance. Que nós queremos procurar longe, Deus está dizendo, não vá longe, está dentro. Porque nós temos tendência em colocar mais expectativas nos outros. Nós temos tendência a achar que os outros têm a obrigação de fazer alguma coisa por nós. Não é diferente quando nós nos dirigimos a uma reunião, a um culto, onde nós vamos adorar a Deus. Nós chegamos com uma expectativa de que Ele faça alguma coisa por nós. Só que o que é que Deus vai fazer? Ele simplesmente vai ativar áreas da sua memória que vão devolver a esperança que você perdeu. Porque na realidade, o que é que o profeta vai fazer? De trazer a lembrança que você já tem o que você precisa. Porque Deus, eu nunca vi Deus despedir ninguém de mãos vazias. Eu nunca vi Deus. Davi faz essa declaração: já fui moço, hoje já sou maduro, mais velho. Em toda a minha jornada, a minha história, eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o filho não mendiga, porque o filho tem lugar na mesa.
Olhe para o seu irmão e diga: você é filho e existe um lugar na mesa para você. Ai, diga mais forte a isso, não, eu te arrebento. Diga: você é filho, você é filha e existe um lugar na mesa para você. O problema é que nós procuramos migalhas ao invés de nos assentarmos na mesa. Porque se você se assentar na mesa, você vai ouvir Deus falar. E Deus envia um profeta e batendo nessa porta, e ela começa a falar do seu problema. Porque quando nós temos problemas, nós gostamos de compartilhar problemas. Você sabia que é difícil falar de bênção, mas de problema o mundo está cheio. Olha para o seu irmão e diga: estou sentindo que essa aí é para você. O povo que adora falar de problema somos nós. Irmão, se nós falássemos mais de bênção, o nosso milagre já estava mais perto e já tinha se realizado há muito tempo. Porque as nossas palavras têm poder e nós precisamos de usar essas palavras para trazer à existência aquilo que nós queremos viver na nossa vida e na nossa história. Se você está no deserto e você falar das dificuldades do deserto, eu sei que elas são reais, é uma realidade. Você não tem que fingir que elas não existem. Mas quando você sabe qual é a sua realidade, você também sabe que existe um Deus que diante das suas realidades pode realizar o impossível. O problema é que a luta e a prova, o medo, ele tem a função de te fazer esquecer aquilo que Deus já falou a seu respeito. Não tem como nós mudarmos de posição quando nós somos servos de Deus e enfrentamos uma crise. Existem pessoas que abortam projetos, saem de ambientes, saem de lugares e depois usam o termo, gente assim é muito imaturo, depois usam o termo: o meu tempo acabou, Deus me mandou. Deus nem mandou nada, é mentira. Olhe para o seu irmão e diga: Deus não disse nada. E se Deus não disse, não faça nada, por amor de Deus. Agora, a nossa maior batalha é sobre o domínio dos nossos pensamentos. Vamos lá, se nós aprendermos a dominar os nossos pensamentos, nós não somos governados por eles. Porque você só vive aquilo que você pensa. Quando você pensa em derrotas, você se torna um derrotado. Eu não consigo. Existem pessoas que diminuem as suas capacidades, sabendo que são filhos, herdeiros, sacerdócio real, povo adquirido e nação eleita. Mas a sua própria boca, ao invés de declarar: eu sou filho de Deus, eu sou cabeça e não cauda, eu estou por cima e não por baixo. Porque o deserto não define o seu futuro. O deserto define a capacidade de domínio próprio. Isso é classificado como fruto do Espírito, que você precisa de ter sobre aquilo que quer diminuir o que Deus já enxertou na sua vida. Se Deus falou que Ele vai suprir as suas necessidades, se Deus falou que essa história vai mudar, irmão, cabe você vencer esses pensamentos que estão dizendo que você não vai vencer. Essa luta é sua, esse trabalho é seu. Deus não tem que fazer o seu trabalho de casa. Olhe para o seu irmão e diga: faça o seu trabalho de casa, por amor de Deus. O seu trabalho de casa não é difícil, é receber essa palavra, pegar essa palavra e fazer o que o salmista fez: escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra e ela também é luz para os meus caminhos. Então, quando você esconde essa palavra, guarda essa palavra no seu coração, até nos momentos mais difíceis da sua vida, você tem direção e você consegue enxergar a saída, ainda que seja no fim do túnel, mas existe uma saída para quem guarda essa palavra. Irmão, essa palavra tem poder de trazer para perto, derrubar, levantar, poder para te fazer alguém nessa nação. Porque muitas vezes nós estamos carregando uma promessa, mas nos comportamos como escravos da nação, enquanto Deus declarou quem nós somos. Nós somos donos da terra. Quando a planta do nosso pé pisa no ambiente, Deus pisou conosco nesse ambiente. Então Deus estendeu um pedaço de uma herança para a sua vida. Você não é só mais brasileiro, africano, chinês, venezuelano, já nem sei falar isso, já não é mais latino. Você agora é luso-brasileiro, é brasileiro também português. Por quê? Porque Deus acrescentou uma herança sobre a sua vida. Você não tem só direito à terra da nação brasileira, você tem direitos na terra da nação portuguesa também. Então se comporte como alguém que tem direitos. Eu não falo de orgulho, de soberba, de andar de cabeça erguida, nariz empinado, humilhando os outros. Não é isso. É pisar com a firmeza de alguém que tem uma identidade e sabe das suas capacidades para conquistar nessa terra. Se você não sabe quem você é, não tem como você querer conquistar um futuro que Deus já preparou para a sua vida. Descubra quem você é na sua crise.
Na sua crise, ou você é alguém que decidiu ser derrotado, ou alguém que decidiu procurar uma solução no meio do problema. Sabe por quê? Se você ainda não entendeu, quando o profeta declara uma palavra para essa mulher, ela começa a contar a sua história, ela começa a contar o seu problema, ela começa a declarar a sua situação. Que resposta é essa que resolveu uma história e uma crise? Diz-me o que tens dentro de casa, porque às vezes nós falamos tanto de problemas, tanto de problemas, tanto de problemas, e esquecemos da botija de azeite que nós temos em casa. E quando o profeta faz uma pergunta, essa mulher traz à memória os seus pensamentos que paralisavam, que estavam escravos de um problema. Agora mudam, se ajustam para aquilo que ela tem. Ela para de olhar para aquilo que ela não tem e ela agora descobre aquilo que ela tem. No dia que você parar de olhar para aquilo que você não tem, você vai descobrir o que você já tem. Olha para o seu irmão e diga: no dia que você parar de olhar para aquilo que você não tem, você vai descobrir aquilo que você já tem. Aí ela declara, ela começa, ela silencia a voz do pensamento, ela silencia as palavras na sua mente, ela silencia as palavras de derrota, ela silencia o medo, e ela agora começa a trazer à memória aquilo que traz esperança. Sabe o que o profeta faz? O profeta faz essa mulher pensar. Sabe o que Deus está dizendo? Você precisa de parar para pensar. Porque quando você não para, os seus pensamentos estão acelerados. É a síndrome do pensamento acelerado. Tem gente que está acelerado demais. Olha para o seu irmão e diga: estou sentindo que é para você aí também. Uma receita, um chá de camomila ajuda. Eu nunca vi gente que não descansa, que vive com o pensamento acelerado, dormir bem. Sabe por que você anda mal disposto? Implicando com todo mundo? Porque você não dorme bem. Gente, se você dormisse bem, a sua mente descansava. Então, é o diabo? Não, somos nós que não... Vocês estão rindo, mas é coisa séria, gente. Somos nós que damos liberdade aos nossos pensamentos governarem algo que é nosso. Irmão, Deus nos estabeleceu como um ano de governo. Então governa. E antes de governar aqui fora, governa os seus pensamentos internos. Governa as suas atitudes. Governa as suas reações precipitadas. Existem pessoas que são muito reativas. Bateu, levou. E o problema do bateu, levou é que você vai apanhar de novo. E talvez apanhe mais forte. Então a segunda vez que você vai apanhar, vai doer mais. Olha para o seu irmão e diga: você está se ferindo à toa. Porque essa lei da reação, do bateu, levou, significa que você está disposto a apanhar o resto da vida. Não bata. Não reaja. Sabe o que Deus está dizendo? Não reaja às situações de qualquer maneira. Pense antes de reagir. Porque o profeta faz uma pergunta que leva essa mulher a pensar. E nós precisamos de ser a geração que para pensar antes de tomar uma decisão. E quando você parar para pensar, você vai descobrir muita coisa boa. Você vai descobrir que você teve forças para chegar até aqui. Você vai descobrir que você nunca esteve sozinho na sua vida nem na sua história. Você vai descobrir que existe um Deus que te ama tanto que permite um profeta bater na porta da sua casa. Essa mulher não foi para a quinta da resposta, mas a Bíblia diz que Deus enviou um profeta para ir na casa dela. Deus sabe a sua morada. Deus sabe o número do seu prédio, o número da sua porta. Deus sabe onde você mora. E quando essa mulher está dentro de casa e o profeta faz uma pergunta que silencia o barulho, que trazia dúvida e medo, e agora ela começa a pensar, ela dá uma resposta: a tua serva, repara que resposta ela dá: a tua serva não tem a não ser um jarro de azeite. Algumas traduções dizem: a sua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite, tá? Essa tradução é diferente. Ela menosprezou as coisas pequenas. Você sabia que nós só queremos as coisas que são visíveis? Nós só queremos as coisas grandes porque elas chamam a atenção. Só que se você não valorizar as coisas pequenas que você tem, como você vai valorizar as coisas grandes? Se você não aprender a valorizar o pouco, como Deus vai te colocar sobre o muito? Se você não aprender a ser fiel no pouco, como Deus pode te colocar sobre o muito? Seja fiel no pouco e sobre o muito Deus te colocará. Está assim escrito. Se você só quer as coisas grandes sem saber administrar as coisas pequenas, como você quer se tornar um grande empresário, um grande administrador?
Repara que todo sonhador, quando sonha as coisas grandes. Lembra do sonho de José? Os feixes se curvavam, as estrelas, o sol e a lua. Alguém interpretou o sonho. Estás a dizer que nós, os mais velhos, nós que temos experiência e estrutura, nós que vivemos mais tempo que José, era um dos mais novos, o mais novo era Benjamim, mas José era novo, era um adolescente. Nós vamos nos dobrar para ti? Impossível. Repara que sempre que Deus te der um sonho, Ele vai te dar um sonho grande. Mas todo sonho, para se tornar grande, ele nasce pequeno. Até você nasceu pequeno. E hoje está aí dando trabalho para o mundo e para Jesus. E para a pastora também. Não é assim? É. Por que nós nascemos pequenos? Porque nós precisamos de crescer. Só que não é crescer de qualquer maneira. Nós precisamos de crescer com equilíbrio. Nós precisamos de crescer com princípios. Princípios inegociáveis. Lembra de Esaú e Jacó? Vendo no seu direito de primogenitura, na primeira crise, eu entrego de mão beijada os direitos que Deus me entregou. Bênçãos sacerdotais, bênçãos espirituais, uma espécie de pastor da casa. Nos momentos de crise eu abro mão de coisas que têm valor. E repara que se você for ver toda a história de Esaú e Jacó, a luta não era aqui fora, a luta começou no ventre. Repara que ele lutou tanto para receber o direito, mas na primeira crise ele negocia o direito. Tome cuidado com as crises que têm batido na porta da sua casa. Pense antes de reagir, porque às vezes nós estamos entregando valores de mão beijada para quem não foi chamado para administrar esses valores. Repare que quando as vozes contrárias são silenciadas, ela agora descobre. Mas não adianta saber que você tem algo dentro da sua casa e não saber o que fazer com isso. E às vezes nós somos isso, nós temos tudo ao nosso alcance, mas não sabemos o que fazer. Aí o profeta dá a segunda orientação. Primeira, diz-me o que tens em casa. Diga comigo, diz-me o que tens em casa. Segunda orientação. Oh meu Deus, agora aqui, tá? Segunda orientação. Sai para fora. Não se esconda, não tenha medo. Ai, mas é vergonhoso para você. Porque às vezes nós achamos que todo mundo sabe da nossa crise, mas Deus sabe. E às vezes a sua mente está sendo uma mente fofoqueira. Aquela mente que diz, fulano está te olhando porque sabe. Não, cuidado, porque a sua mente tem a função de inverter papéis e assuntos e de aumentar. A mente é perigosa. Olha para o seu irmão e diga, você sabia que a sua mente é perigosa? Você já viu que em tempos de crise, quando as coisas não acontecem da forma que nós esperamos, a nossa mente tem a capacidade de pensar mal dos outros? De imaginar, eu acho que fulano falou assim, 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 ou está de mal comigo porque não me cumprimentou. É assim ou não é? Problemas mentais. Nem todo mundo que tem problemas mentais é doido. Às vezes porque às vezes nós classificamos problemas mentais como Júlio de Matos, como alguém que tem que estar internado. Olha, irmão, se nós formos classificar problemas mentais como Júlio de Matos, todo mundo tinha que estar lá dentro, inclusive todos que estão aqui, eu também. Problemas mentais significam que nós não temos capacidade de dominar aquilo que não foi chamado para nos dominar. Tá? Eu vou frisar para vocês aquilo que Salomão falou. Assim como o homem pensa, ele se torna. Então, os nossos pensamentos têm feito filhos escravos, reis escravos, príncipes e princesas mendigos. Lembra de Bartimeu? Está sentado à beira do caminho de Jericó, onde passavam levitas e sacerdotes. Jesus está nos seus últimos dias fazendo esse trajeto com os seus discípulos, e a Bíblia diz que uma numerosa multidão apertava. Assim como a multidão impede, a multidão também traz notícias, porque quando existe muita gente junta, o barulho se torna mais alto. Às vezes Deus se manifesta sempre no meio de uma multidão, porque esse volume de que Jesus está passando por aqui precisa de chegar até onde Bartimeu está, porque a multidão está no caminho, Jesus está no caminho, mas o filho de Timeu está à beira do caminho, fora do caminho. Então a multidão leva um barulho de algo. Jesus o Nazareno está passando por aqui. E quando a multidão leva uma mensagem de esperança, a multidão acrescenta, vou conjecturar, ele deu vista aos cegos, levantou o morto, porque crente não conta só derrota, também conta milagre. Olha para o seu irmão e diga, crente não conta só derrota, também conta milagre.
Talvez a crise te colocou lá embaixo, mas a roda pode girar hoje, e a crise pode passar e a roda girar e te colocar lá em cima. Então hoje você está contando uma derrota, você está num deserto, mas amanhã você está em Canaã e está cantando o hino da vitória. Só que para isso existe posicionamento. Posicionamento não é só quando nós entramos em Canaã. Nós precisamos de ter posicionamento também no deserto, no meio das crises da nossa história, no meio dos momentos secos da nossa vida. Posicionamento. Olhe para o seu irmão e diga: se posicione, senão eu te arrebento. Por amor de Deus. Porque a crise quer te desconstruir. Não permita a crise desconstruir o que Deus já construiu há muito tempo. Lembra que você não tinha forma? Jeremias 18, capítulo 1, versículo 8. Antes de que você tivesse forma no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, te dei forma. Estou te dando estrutura. Estou cuidando do seu futuro. Você não vai ser um simples sacerdote, você vai se tornar um profeta para essa nação. Estou cuidando de tudo, estou criando a estrutura, uma base firme para que você possa subir degraus espirituais. Porque não adianta querer se posicionar em Canaã se você andar todo torto no deserto. Ai, mas Jesus endireita as coisas tortas. Irmão, Jesus não endireita as coisas tortas, Jesus arrebenta com as coisas tortas. Como? Pedindo e endurecendo o coração de Faraó para que persiga os filhos de Israel. Ai, tá torto, irmão, vai ter que endireitar de uma vez. Porque é só sua vida correr risco que você anda mais depressa. A depressão vai embora. A depressão de ontem, que te enclausurou, eu não quero. Você corre pernas para. Você usa até as pernas que Deus te deu. É assim ou não é? Ou então você liga até para os inimigos. Ei, rapaz, olha, desculpa aí o que eu fiz contigo. Posso ir na tua casa? Estão me perseguindo, eu não posso morrer. Irmão, quando nós corremos risco de vida, nós fazemos cada coisa para salvar a nossa vida. Irmão, e se você tem capacidades de fazer algo pela sua vida, eu quero te desafiar esse mês: continue crendo no milagre que Deus te prometeu. Porque aquele que te prometeu, Ele também financia o teu projeto. Porque Ele financia o teu projeto, porque Ele é o arquiteto desse projeto. Ele é o mastermind desse projeto. Ele é aquele que visualizou o projeto, enxerta na sua vida o projeto e ainda diz assim: eu só preciso que você abra a porta, eu só preciso que você descubra o que você tem lá dentro, e eu só preciso que você saia. E o que é o sair? É vença o medo, não tenha medo. Olha para o seu irmão e diga: não tenha medo, por amor de Deus. Erga assim a mão direita para os céus, diga: medo, eu te dou uma ordem, em nome de Jesus, sai da minha mente, dos meus pensamentos, sai em nome de Jesus. Diga: Deus não me deu um espírito de medo, mas Deus me deu um espírito de temor, sabedoria, conhecimento, graça, e Deus também me empoderou para viver o impossível nessa nação. E só você que crê, receba aí a tua vitória. Agarra aí o seu impossível e digam glória a Deus aí. Ô glória. Não tenha medo. Não tenha medo, porque o medo cria homens e mulheres paralíticos, defeituosos. Você tem estrutura para andar, você tem capacidade, Deus te fez perfeito. Olha para o seu irmão e diga: você é perfeito. Olha, irmão, tem uma música que parece que começa e nunca acaba. Você é linda demais. Ou música que não acaba. É essa. Por que não acaba? Porque nós temos dificuldades em acreditar que nós somos imagem e semelhança daquilo que nos criou. Eu estava falando com alguém ontem, alguém me ensinou assim: fulano é o diabo. Eu falei: rapaz, como é que tu sabes que essa pessoa é o diabo? Porque ela parece o diabo. Eu falei: mas já viste o diabo? Não, mas eu imagino como ele é. Aí eu falei: então o diabo é igual a fulano. Eu falei: que diabo bonito é esse da gota? Né? Como é que o ser humano tem a capacidade de imaginar coisas que nunca viu? Você sabia que no meio de uma crise você imagina o final dela? E você não sabe qual é o final, porque você não tem a última palavra dessa crise. A última palavra quem tem é Deus. Então como é que nós queremos administrar algo de qualquer maneira sem primeiro saber administrar os nossos pensamentos? Não tem como. Diga comigo assim: não tem como. Repare que ela faz duas perguntas, ela recebe orientações que levam a pensar. Todo psicólogo, eu
posso colocar assim também. Por quê? Porque alguém disse que eu não vou no psicólogo porque eu não sou doido. Irmão, ninguém vai no psicólogo porque é doido, por amor de Deus. Existem profissionais e eu sou sim a favor que as igrejas tenham psicólogos, sexólogas, porque não somos seres humanos. Não existe todas as idades dentro da igreja. A igreja é a resposta para uma nação. Se você tiver que procurar lá fora o que você encontra na casa, você vai valorizar o que te espera lá fora. E deixa eu falar algo de Deus. O povo que paga horrores lá fora, e aqui o povo é de graça. Olha para o seu irmão e diga: valoriza o que é de graça e pela graça. Que às vezes nós não conseguimos valorizar o trabalho de quem está aqui dentro, de quem investiu. Existem pessoas que estudaram, nós temos advogados aqui dentro, porque o conceito antigo é que não, os crentes são indoutos. Olha, irmão, você mora no Egito até hoje. Os crentes são indoutos, não sabem ler nem escrever. Oh, sangue de Jesus tem poder. Irmão, é impossível nem saber ler nem escrever, porque se você acessar a internet, até línguas estranhas você fala. É assim ou não é? Eu, quando falo línguas estranhas, não estou falando aqui da Bíblia. Estou falando inglês, francês, italiano. Vou explicar direitinho, senão vem censura na quinta da resposta. Tem que ter cuidado, tá, gente? Então, assim, se você acessar o YouTube, você tem acesso. Agora, o problema é que nós não acessamos pelo lado produtivo. Nós acessamos pelo lado da fofoca. Que nós queremos saber notícias que não são da nossa conta. Ou o povo que recebe informação alheia e desperdiça conhecimento. Nós precisamos ser uma igreja que carrega conhecimento. Irmão, nós precisamos sim de pessoas no governo, pessoas em frente, gerentes. Nós precisamos de professores, nós precisamos de médicos nos hospitais. Nós precisamos de pessoas que estão em linha de frente, mas pessoas posicionadas, que têm estrutura e não vão se corromper com água suja que tem lá fora, porque eles sabem a qualidade da fonte que carrega. Precisamos sim de valorizar o trabalho daqueles que investiram aqui dentro. Existem empreendedores. Nós, não vou pagar porque é fulano. Parece que nós menosprezamos o da casa. Nós menosprezamos o investimento que muitos que estão na casa têm capacidade. Mídia, som, músicos, tudo é investimento. Ou você acha que a pessoa toca piano da noite para o dia? Ó, irmão, o sangue de Jesus tem poder. E mesmo que você tenha um talento e seja autodidata, glória a Deus, existe aperfeiçoamento. E para isso nós precisamos de mentores. Precisamos de estar perto de pessoas que vão enxertar em nós conhecimento. Pessoas que vão te fazer pensar. O psicólogo não resolve as suas questões, mas ele te faz pensar. Porque ele te faz ver por um ângulo que você não consegue enxergar. Porque lembra que o problema é um círculo vicioso, que você só anda à volta porque você está inserido no meio. O psicólogo está fora, e quem está fora vê o problema de uma outra perspectiva. Eliseu estava fora e estava dizendo para essa mulher: a minha visão sobre a sua crise é uma perspectiva totalmente diferente. Veja o que tem em casa. Agora saia para fora e faça algo pela sua história. O que essa mulher faz? Ela recebe uma orientação. Ela vai procurar vizinhas e vizinhos que tenham vasilhas vazias. A Bíblia faz questão de dizer vasilhas que não estivessem cheias, que estivessem vazias e não poucas. Por quê? Porque o que Deus quer fazer é coisa grande. Se a sua mente for uma mente limitada, você vai viver de limites na sua vida. O que é um limite? Conta gotas. Você só vive para pagar contas, porque você está vivendo uma vida de conta gotas. Mas se você entender o que o Eliseu está dizendo para essa mulher, se você quer ter uma mudança de vida, não pegue uma quantidade pequena, tenha a disposição de pegar uma quantidade grande. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é coisa grande, inexplicável, real, extraordinária. Por que tem que ser extraordinária? Porque precisa de impactar dois tipos de ambientes. Primeiro, ela sai e ela agora vai estabelecer relacionamentos, porque ela está isolada, está de porta fechada. E eu não acredito que quem se isola não entre em uma espécie ou nível de depressão, que existem vários níveis de depressão. Primeiro, segundo, terceiro nível. Existem níveis profundos
que chegam até esgotamento, tá? Porque nós precisamos de definir o que é cansaço. Se for cansaço, vai descansar. Olha, o professor não diga, se você estiver cansado, o descanso resolve. Ai, diga aí, professor, não, se for cansaço, o descanso resolve. Resolve. E como é que eu posso descansar? Diga assim, como é que eu posso descansar? Desapareça das redes sociais, porque elas tomam o seu tempo. O seu telemóvel, hoje, quem tem iPhone ou não, independentemente da marca, ele diz quanto tempo você gasta no seu celular, no seu telemóvel. É ou não é? 90% do nosso tempo está nas redes sociais e mídias. E 10% de investimento na nossa vida e no nosso futuro. Agora diga, com 10% de investimento no seu futuro, como você quer se tornar um gigante nessa nação? Não tem como. Então comece a administrar o seu tempo. Como? Administrando o que tenta administrar. A sua vida, a sua mente. Porque nós achamos que as ideias dos outros dão certo. Mas o sonho que Deus deu para você é seu. Não é uma ideia que Deus deu simplesmente para alguém que deu certo. O fato de McDonald's ter dado certo não quer dizer que a sua hamburgueria, que não tem o nome de McDonald's, não possa dar certo. Vai dar certo. Porque se é o seu sonho, tem tudo para dar certo. O problema é que nós olhamos para as grandes cadeias gigantes, e achamos que nunca seremos como eles. Com certeza, Deus não te chamou para ser cópia de ninguém. Deus te chamou para ser único e um diferencial nessa nação. Mas para isso, administrar o tempo é necessário. Olha, irmão, eu sei que é muito bom termos acesso aos mídias, aos telemóveis, etc. Mas se você não aprender a dominar isso, você será dominado por eles. E se você for dominado por eles, logo, logo o seu melhor amigo vai ser o ChatGPT. Irmão, eu entrei no ChatGPT, eu só não coloco aqui, eu falo, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha, eu posso ajudar a fazer por você? Precisar de alguma coisa, me chama. E é educada. Não dá vontade de falar com gente educada? E quando não sabe alguma coisa, o que é que ela fala? Eu não tenho informação suficiente para te esclarecer, mas posso dar sites que tenham conhecimento. Ela vai te indicar lugares onde você pode encontrar esse tipo de conhecimento. Oi, irmão, no outro dia eu fiz imensas perguntas e eu fiz uma pergunta ao ChatGPT. Você conhece o inferno? E ela falou para mim, eu nunca estive lá. Olha, eu respondi, eu parecia gente. Eu nunca estive... Foi muito engraçado. Porque não é opção escrita. Você coloca ali na opção da fala, é muito interessante. Eu nunca estive lá, mas ouvi dizer, segundo os conhecimentos, os historiadores. Aí ela fala com uma eloquência. Eu falei, rapaz, eu tenho uma amiga. Né? E não sei porque cargas d'água, ela ontem virou latina, hoje era brasileira. Não sei da onde. Tava falando, buenos dias, como estás? Tudo bem, chica? Eu falei, meu Deus, é forte. Então, nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós estamos nos relacionando mais com informação. Os nossos olhos recebem informação, o nosso cérebro grava. E aquilo que está gravado, para fazer um reset é muito complicado. Né? Fazer um reset no nosso disco rígido é algo muito complicado. E eu quero dizer para você com todo respeito, faça uma limpa nos seus pensamentos, no seu disco rígido. Entre nos compartimentos, faça uma geral. Tira o que não é bom. A informação errada tira. Mas eu trago marcas. Sim, você pode trazer marcas, mas essas marcas não te definem. Ou você acredita na palavra que é liberada, ou você acredita nas marcas. E se você acredita nas marcas, não venha pedindo para Deus para desfazer um milagre, porque seja marcado com elas, viva alguém que é vítima da sua história, ou alguém que pode ser o personagem principal dessa história. Você escolhe. Nós estamos vendo essa mulher agora entrando em um novo campo de relacionamento. Ela sai para fora e ela vai se relacionar com pessoas, porque pessoas têm respostas que nós precisamos. Só que ela procura as pessoas certas. Ela não procura pessoas cheias. Ela não procura pessoas cheias de si mesmo. Ela não procura pessoas onde ela pode encontrar talvez uma resposta arrogante. Ela procura pessoas que estão vazias, que têm a disponibilidade de estender a mão, pessoas que têm princípios, porque se essas pessoas estivessem cheias, vendo a crise de alguém, elas já teriam sido ajuda na vida de alguém, ou socorro na vida de alguém. Então ela agora está procurando pessoas vazias, porque pessoas vazias,
elas têm capacidade de fazer pelos outros aquilo que pessoas cheias não têm. Irmã, você sabia que só vai valorizar a sua dor quem já enfrentou uma dor maior que a sua? Só vai ter misericórdia da sua vida e da sua história quem um dia precisou da misericórdia de Deus. Só vai ter misericórdia da sua enfermidade quem um dia passou por um câncer e venceu um câncer. Só vai valorizar a sua dificuldade quem um dia teve a experiência pessoal do que é derrotar um gigante, um urso e um leão. Agora, pessoas cheias de si mesmas, elas estão tão avançadas e andam numa velocidade tão grande que elas não têm tempo nem para te dar uma resposta, nem te fazer pensar. Então ela procura as pessoas certas. Olhe para o seu irmão e diga: procure as pessoas certas nesse mês. Como descobrir isso? Deus vai te dar sinais. Deus é Deus que nos dá sinais, e você vai identificar isso nas pessoas, no comportamento, na postura, porque tudo acerca de nós fala, na forma de sentar, na forma de agir, tudo acerca da nossa vida, do nosso interior, se expressa através daquilo que nós identificamos no nosso exterior, daquilo que você veste, até do seu corte de cabelo, até dessa cor doida que muitos vão pintando por aí, que é chique e fica muito bem, tá? Então, você vai identificar nas pessoas capacidades e sinais que você vai dizer: ali vai ter uma vasilha para me emprestar. E pessoas que quando vão te emprestar essa vasilha, não vão ficar ligando todo dia: aí vai devolver a vasilha quando? Olha, uma coisa ruim são pessoas apegadas àquela, como é que chama aquele negócio? Tupperware. Irmã, sou traumatizada por causa de uma bendita, abençoada irmã que trazia no Tupperware para o bispo comida e vinha perguntar para mim: cadê o meu Tupperware? Eu falei: irmã, não sei. Mas o Tupperware eu trouxe do Brasil. Eu falei: irmã, não sei, então veja um outro que eu vou lhe comprar o Tupperware. E quando eu fui, eu me arrependi porque o negócio é caro. Mas para não ouvir mais a irmã, eu falei: por amor de Deus, eu não sei do bendito Tupperware. Aí eu falei para o bispo: para de pedir comida para as pessoas, você tem comida em casa? Por causa de um Tupperware. E ela: não pedi nada, não pedi nada. Você fica falando que gosta de bolo de cenoura, as irmãs fazem. E eu vou ter uma conversa com essas irmãs. Mande descartáveis. É sério, mãe, isso aqui é verídico. Mande descartáveis. A Vanessa viu hoje um saco que eu tenho para devolver dos Tupperware. E se não vier buscar, eu não sei dos Tupperwares. Porque eu já fiz o favor de juntar todos os Tupperwares que eu achei lá em casa. Os bonitos até eu fiquei com um lá. Que eu achei bem legal aquele Tupperware. Nunca via, bem legal. Cabe no micro-ondas, né, Vanessa? Aquele negocinho lá. Fiquei com um. Já falei pra irmã: depois Deus vai te abençoar com outro aí. Né? Mas quando voltando aqui à mensagem, senão eu vou me perder aqui também. Quando ela vai procurar as vizinhas, ela procura pessoas vazias, pessoas que ela sabe que ela não vai encontrar dificuldades para receber esse Tupperware. Pessoas que sabem que quando fazem por amor, elas não ficam falando para todo mundo: quando precisou eu estive aqui, agora eu preciso, nem me devolve o Tupperware, não me devolve a vasilha. E quando devolve, já vai procurar defeito na vasilha. A vasilha não veio rachada, eu não mandei rachada. Não é assim? Tem que procurar as pessoas certas, porque hoje em dia a falta de amor na vida de muitos leva a ajuda que muitos fazem, sabe? A Bíblia fala: não olhe a mão direita ou a mão esquerda, o que uma outra mão faz por você. Mas como a pessoa não vive essa palavra, ela fica falando que fez pelo outro, pelo fulano, os benefícios. Porque eu ajudei fulano é ingrato. Ô, irmão, você ajudou porque quis. Porque se não quisesse ajudar, eu faria: eu não posso. Mas às vezes nós queremos ser ajudadores, mas queremos que as pessoas façam conosco o que nós fizemos por elas. Não faça sem esperar nada em troca. Quando você faz amor de Deus, é semear na vida de alguém sem esperar nada em troca, sem olhar para eu precisei, porque o privilégio de servir alguém é uma honra. Então essa mulher agora está tendo resultados. Ela volta para casa com vasilhas. Quando ela procura, ela não volta de mãos vazias. No dia que você sair para procurar, você não vai voltar para casa de mãos vazias. Olha aí para o seu irmão e diga: você não vai voltar para casa de mãos vazias. Só que o profeta dá a terceira orientação. Diga comigo: a terceira orientação. O que tem dentro de casa, vai buscar vasilhas. E a terceira: agora que você conseguiu as vasilhas, volta para o lugar da crise e fecha a porta. Quando o profeta manda fechar a porta, ele não está dizendo para ela voltar para um espaço de reclusão. Não, volta para a prisão, volta para a sua casa. Não, ele está dizendo:
fecha a porta, porque o que Deus vai fazer na sua vida não vai ser de porta aberta. Deus vai fazer algo grande na sua vida de porta fechada. E quando Ele concluir o propósito dele, você vai sair para fora. Porque repara que quando ela entra dentro da casa de novo, fecha a porta, agora ela está vivendo dentro de casa o que ela nunca viveu. Repara que ela estava com medo de perder os 2 filhos por causa dos credores. Só que agora ela olha para as vasilhas vazias e ela vê algo pequeno multiplicando vasilhas vazias. Algo pequeno cheio é pequeno, mas é cheio, e só quem é cheio, independente do tamanho, pode multiplicar outras vasilhas. Repare que agora outras vasilhas começam a receber da multiplicação do azeite, porque quando o azeite começa a multiplicar, ela vai pedir o 4º conselho, porque ela fica tão empolgada. E tem momentos que a gente se empolga. Me dá outra vasilha, me dá outra vasilha. Aí vem os 2 filhos conjecturando: mãe, acabaram as vasilhas e o azeite parou. E agora imagine na mentalidade dela: se eu soubesse, eu tinha pego mais vasilhas ainda. Porque quanto maior for o seu pensamento, quanto maior for o pensamento da grandeza do sonho, do milagre, maior será a resposta que você vai receber. Não tem como. Quando ela começa a falar com os filhos agora dentro de casa, nós estamos vendo os filhos dizendo: mãe, acabaram as vasilhas. E quando acaba as vasilhas, a Bíblia diz que o azeite para. Mas as vasilhas agora que estavam vazias, todas estão cheias. E ela agora procura o profeta mais uma vez. Por quê? Porque quem deu a orientação foi o profeta. Então, quando você tiver resultados na sua vida, volte lá para o profeta. Não faça do seu jeito e diga: o que é que eu devo fazer agora? O profeta vai te dar uma orientação. Abre o teu negócio, vai vender o azeite. Primeiro devolva as vasilhas cheias. Você nunca vai dar para outra pessoa da mesma forma que você recebeu. Porque o que Deus vai fazer na sua vida vai suprir você e vai suprir também todos aqueles que te ajudaram. Eu sempre falo: se você soubesse o poder de uma semente, você semeava mais. E na vida de alguém, olha, deixa eu lançar um desafio. Só vai fazer e agarrar quem quiser. Semeie na vida de alguém esse mês e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Abençoa a vida de alguém. Encha a vasilha vazia de alguém e você vai ver o que Deus vai fazer dentro da sua vasilha. Quem agarra aí, vamos ver se tem crente. Ai, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Repara que ela vai ter com o profeta. E o profeta diz: venda, abre o teu negócio. Não tenha medo de abrir o seu negócio. Olha aí que mistério. Abra o seu negócio, porque as vendas vão dar certo. O negócio é de vendas. É quem quer vender. Venda, não tenha medo. Ai, mas como vai ser? Abra o negócio. Excelência no produto. Cria a marca. Inventa um nome bem bonito e abençoado. Porque esses nomes feios aí, tem uns nomes esquisitos também da gota que a gente nem para ler o que é, né? E saiba que nome você está dando para o seu negócio. Dê um nome profético para o seu negócio. Não quer viver algo profético? Dê um nome profético. Porque se você trouxer o profético para a sua realidade aqui na terra, o profético vai expandir aqui na terra. O problema é que nós queremos trazer o melhor do céu para uma terra sem saber nem sequer administrar a terra. Agora nós estamos vendo ela devolvendo as vasilhas. Diga comigo: ela devolveu as vasilhas. E a Bíblia diz que ainda sobraram vasilhas. Para quem tinha só uma vasilha, agora tem de sobra. E essa sobra era tão suficiente para pagar a dívida. Lembra da dívida do início? Ela ia ter para pagar a dívida e ainda não trabalhar mais o resto da vida. Meu Deus! Repare que o melhor dessa história não está no milagre que aconteceu, mas no posicionamento de uma mulher que fez uma nação experimentar o milagre e a nova geração experimentar o milagre. Nós fomos chamados para impactar uma cidade. Não tem como aqueles que estenderam a mão com vasilhas vazias da nação de Lisboa não ficarem impactados com o tamanho do milagre que Deus vai fazer na sua vida. E o que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer na vida do seu amigo mais chegado que irmão, na vida de todos aqueles que te ajudaram, que estenderam na mão, que seguraram na tua mão quando mais ninguém segurou. Sabe aquele doido que lembrou de você e te mandou aquela mensagem? Deus vai fazer acontecer na vida desse alguém.
só por ter se lembrado de você. Quem é você? O poder que você tem, o valor que você tem, irmão. Não tem como. Agora, eu cansei de ver uma geração que é uma geração calculista. Olha, irmão, eu nunca tenho, eu não tenho. Aí Deus está dizendo, descobre o que tem então. Se você nunca tem, descobre o que você tem. Porque é o com que você tem que vai multiplicar. Se você reter, irmão, você só vai viver de migalhas. Quer viver de migalha? O problema é seu. Quer viver de prosperidade, de uma vida saudável? Prosperidade, eu não estou dizendo que você vai ser milionário, porque gente milionária esquece da gente. Não é assim? Você vai ser tão abençoado que essa bênção não vai corromper os seus princípios. E você vai se tornar simples, continuar sendo aquela pessoa simples. Eu sempre falo, quem tem não precisa de mostrar as suas grifes. Quem tem é simples. Quando entra nos ambientes, às vezes nem é notado. Você sabia que foi... Irmã, vocês sabiam que nós tivemos quintas aqui? Por acaso ela me ligou hoje, mas não veio. Nós tivemos aqui filhas de presidentes de várias nações que vieram assistir a Quinta da Resposta. Que vieram em domingos aqui. Tivemos pessoas de governo. E você nem sabia quem era. Agora, se entrasse um Cristiano Ronaldo aqui, meu Deus, todo mundo sabe quem é. Por quê? Porque é uma figura que você, a sua mente já gravou, que você sabe melhor da história do Cristiano Ronaldo do que a história de José. É, se não é. A gente sabe muito mais da história de certos ídolos que nós nos inspiramos e nós sabemos das histórias que Deus deixou aqui que são para nós. Deixa eu contar um segredo para você. Estude a Bíblia. Mergulhe na palavra. O seu futuro está aqui. O seu milagre já está aqui. As promessas de Deus estão todas nessa palavra. Milhares e milhares de promessas. Você só não vive porque não acessa elas. Não conhece elas. No dia que você mergulhar nessa palavra, e não é mergulhar como um livro que você lê simplesmente só para você saber de uma história e chegar aqui e falar assim, a Bíblia só tem guerras. Claro que tem guerras. Se não houvesse guerras, não havia paz. Mas a Bíblia tem mortes. Muitas mortes aconteceram em nome de Deus. Desnecessário. Ser humano tem nada a ver com Deus. Usaram o nome de Deus para justificar algo, mas é o ser humano. Repare que essa mulher impacta uma nação. A sua cidade é impactada. Mano, no dia que um crente entrar num bairro pobre, o bairro fica rico. Porque você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, dos tesouros escondidos, do ouro e da prata. Deus fala, meu é o ouro e a prata, os tesouros escondidos. Não tem como você pisar um ambiente e o ambiente falir. Irmão, se faliu, você tem demônio. É sério. Mas servo de Deus que entra no ambiente, o negócio que não funcionava começa a funcionar. O restaurante que não andava, alguém... tá as moscas. As moscas passam a ser gente, multidão. Mas é um negócio do bolo, ninguém compra. Se você é servo de Deus, irmão, coloca uma foto nos seus stories, mas põe uma foto bonita, atrativa, por amor de Deus. Não uma coisa assim que não saiu muito bem. Coloca uma foto com excelência. Quem olhar vai te chamar no secreto, lá no direct. Olha, quanto é que é esse bolo aí? Você faz pra fora? E assim começa o seu pequeno negócio. Eu passei aqui nessa rua, estava aqui com a Vanessa do lado. Eu falei, Vanessa, já tem aqui um estúdio de pilates. E aqui era um restaurante. Mas é tão pequenininho. Irmão, e tem gente fazendo pilates lá dentro. Eu falei, rapaz, Deus só está procurando alguém que sonha. Se você sonha, realize os seus sonhos. Porque se Ele te deu um sonho, Ele também te dá a capacidade de você realizar o seu sonho. Eu quero dizer para você que ela impactou uma cidade e impactou a próxima geração. A próxima geração precisa de ter exemplos de pessoas que superaram as suas limitações. Não tem como nós queremos que os nossos filhos se tornem alguém de valor numa sociedade se eles não têm exemplos dentro de casa. Se essa mãe não tivesse seguido as orientações de um profeta, não haveria esperança para o seu futuro. E o futuro não é o que você vai viver amanhã, mas é o que os seus filhos vão acessar depois de amanhã. Quando ela impacta uma cidade e ela impacta uma geração, nós estamos vendo uma mulher que não tinha tudo o que queria, mas ela cumpre o seu propósito. Eu quero dizer para você nessa Quinta da Resposta, cumpra o seu propósito, porque Deus fará valer a pena na sua história, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Feche seus olhos, nós vamos orar.
Papai, muito obrigada por essa palavra, obrigada por essas orientações, obrigada por cada vida. Nós sabemos que, como flecha veloz nas mãos do arqueiro, essa palavra, e eu sei que o Senhor acertou alvos específicos e estratégicos nesse ambiente. Que haja sinais, que haja resposta. Ó Deus, que cada semente lançada venha a ser regada durante os nossos dias, durante o nosso amanhã, do nosso deitar e do nosso levantar, e que nós possamos ver sinais. Que árvores cresçam, que frutos venham a crescer, porque quando nós começarmos a dar frutos, Deus não vai procurar mais árvores, Deus só vai usar as sementes desses frutos. Obrigada, Espírito Santo, porque existem projetos que não são falidos, mas estão se ajustando ao céu, céus e terras. Cronos e Kairos se ajustam nessa quinta da resposta para viver o impossível. Ó Deus, obrigada, porque o Senhor liberou uma palavra em João capítulo 11. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Que essa glória seja manifesta, que os nossos olhos possam ver os sinais e as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nos ensina a esperar, nos ensina a ter atitudes dignas da glória de Deus. Nos ensina a ser servos. Nos ensina, papai, ainda que venhamos a passar momentos difíceis, nós reconhecemos que o Senhor sempre estará conosco. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Pai, passarão os céus e a terra, mas a palavra, ela está conosco todos os dias da nossa vida. Que nós possamos ativar essa palavra profética, rema, na nossa vida e na nossa história, para trazer para a realidade, para perto, ó Deus, as coisas grandes que não estão mais ocultas a partir desta quinta-feira. Grandes e firmes que vieram para ficar e permanecer, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós possamos ser um diferencial nessa nação. Ó Deus, e semear essa nação, amar essa nação, abençoar essa nação e todos aqueles que estão inseridos nesta nação. Pai, obrigada, porque nós entendemos que melhor é dar do que receber. E nessa noite nós te entregamos o melhor de nós, a nossa vida nas tuas mãos. Faz o seu querer, o seu propósito sobre a nossa